Conhece esses pastores aqui? Bem, nós vamos bater um papo hoje com eles, vocês e eu, um papo sobre a vida pessoal deles como homens. Porque a Bíblia Sagrada diz em Hebreus, capítulo 13, em Hebreus 13 está dito que nós devemos seguir os passos desses homens. Olha que coisa doida. Ele abriu a camisa, gente. Vocês me avisem quando ele fizer. Então, a Bíblia diz que nós devemos seguir os passos desses homens. Olha que coisa tão séria é o papel de um pastor. Porque Hebreus 13 disse assim, olha, vocês devem imitar a fé que eles têm, imitar o comportamento deles. Então, às vezes, alguém assim pergunta para mim, uma pessoa que desiste da sua família, e ele se arrepende, aí ele se casa outra vez, ele ainda é aceito por Deus. Eu digo para a pessoa, não existe nenhuma dúvida. O sangue de Jesus pode perdoar qualquer pecado. Quem está entendendo? Qualquer pecado. Agora, a questão do pastor tem um adendo a mais. Porque a Bíblia diz, em 1 Timóteo, e nas cartas pastorais, vai repetir isso também em Tito, fala do pastor como um modelo, chama ele de episcopo, e diz que requer que ele seja um modelo na criação dos filhos, que ele não pode ser uma pessoa, um alcoólatra, ele não pode ser violento, ele tem que ser apto para ensinar. Aí você diz, apóstolo, isso não é o que Deus requer para todos os cristãos? É. Mas a exigência para o pastor está nesse aspecto, de que ele deve ser um modelo. Então vamos observar como são os nossos pastores. Às vezes nós gostamos de ouvir pessoas das redes sociais, mas você não sabe nada sobre aquele cara da rede social. Tem um cara na rede social que é petista, ele fica o tempo todo batendo no presidente, e tem frases maravilhosas, lindas, mas poucas pessoas sabem que ele está separado há 7 anos e que ele não conseguiu sustentar a casa dele na presença de Deus. Então, não me importa muito se a pessoa fala bonito ou não fala. É importante ouvir pessoas que a gente conheça a vida. Esses são os pastores de vocês. Vocês podem dar um aplauso para eles? Eu vou começar com o flamenguista. Começar com o pastor Márcio. Pastor Márcio, alguns homens aqui, dentre nós, talvez tenham o desejo de um dia se tornar pai também, talvez não sejam. Por muito tempo você quis ser pai e não pôde ser pai. Você quer nos contar um pouco da sua experiência paterna hoje, seu relacionamento com Mateus José e como isso é importante, a paternidade? Eu casei com 28 anos e durante 8 anos eu sempre quis ser pai, né? Só porque como eu vim de uma vida errada, sexualmente errado, não era um homem de Deus, cometi muitos erros. Mas quando eu aceitei Jesus, toda essa sequela de erro, eu sei que Deus ia cancelá-la em algum tempo. Então, durante 8 anos eu orei a Deus para ser pai. E foi num encontro que Deus me deu o nome do meu filho. E mandou escrever assim, Mateus e Yosef, José. E eu não falei nada para minha esposa, porque minha esposa sempre ficava muito mexida, porque ela sabia da minha vontade de ser pai. E eu sempre evitava brincar com criança perto dela ou falar qualquer coisa dessa. E durante 8 anos eu orei a Deus. E um dia, minha esposa estava na cama, como fosse hoje. Minha esposa vem sobre mim e fala, eu tenho uma notícia para te dar. E eu falei, qual é? Você vai ser pai. E foi através de uma conversa com a pastora, Márcia Daniela, que minha esposa ela destravou. Porque minha esposa tinha um problema espiritual.
por causa dessa sequela de passado errado que a gente veio. Então, havia algo espiritual. Se fosse algo físico e remédio, seria fácil de resolver, mas era algo só que Deus podia fazer. Então, depois que teve a conversa com a apóstola Márcia Daniela, minha esposa, ela destravou de uma maneira que foi um período muito bom lá em casa, sacudiu a roseira lá em casa. Mulher, quando quer engravidar, meu irmão, é coisa linda. Eu andava com os olhos fundos, abatido, mas eu estava completando o jogo lá até o final e fazendo gol. Mas aí foi mais interessante, acho que eu nunca disse para ela o nome. Nunca disse o nome para ela. E ela disse assim, eu queria que ela fosse um nome. Eu falei, qual, amor? Mateus. Uau. E queria que tivesse o seu sobrenome. Meu Deus. Aí Deus cumpriu o que Ele falou comigo. Então hoje é uma experiência muito boa, né? Ser pai é uma experiência sobrenatural. Eu lembro que quando meu filho nasceu lá no hospital, as enfermeiras falaram assim, olhando para mim, tu vai desmaiar, não entra não. E aquilo me deu raiva, né? Confesso que ventou, deu uma ventania, fui lá fora, macho. Não desmaiei lá não, mas deu uma ventada. Mas ser pai é uma experiência sobrenatural porque na verdade Deus me preparou para ser o pai que eu sou hoje para o Mateus. Então, esses 8 anos que Deus estava me trabalhando no meu caráter, me melhorando, é para ser o pai que eu sou hoje para ele. De tudo aquilo que eu não tive, eu dou para o meu filho. Educação, amor e carinho. Você está dizendo algo tão importante, né? O que eu não tive, eu estou dando para o meu filho. E Deus me curou quando me tornou pai. Uau. Mas antes de ter Mateus, porque Deus me deu muitos filhos espirituais. Uau, meu então, Deus. E eu tive a oportunidade de ser para muitos meninos, é muito interessante que Deus me deu muitos meninos órfãos. Uau. Eu cuido assim de muitos homens da Dinamarca que são órfãos. Uau. E Deus foi me curando, a carência todinha, foi me curando, eu sendo para eles o que nunca tinha recebido. Meu Deus. E com o Mateus, um dia eu estava de noite com o Mateus vomitando, e Deus falou assim para mim, seu pai pode ter sido qualquer coisa, mas teve um momento na vida que ele foi lá de madrugada e cuidou de você. E eu cuidando do meu filho. Meu Deus. Então, assim, eu sou um pai, eu disciplino meu filho. Sim. E já dei tapinha na bunda dele, já disciplinei ele, como não com a força que um homem tem, mas já disciplinei meu filho, já corrigi meu filho. Hoje meu filho a pessoa fala assim, pô, seu filho é tão educado, é tão bonzinho, mas é porque por trás disso teve uma disciplina, uma educação que ainda se mantém. Leio a Bíblia com ele, oro com ele, explico as coisas de Deus para ele. Outro dia ele me perguntou, pai, o que é prostituta? Eu falei, meu filho, você pode perguntar tudo para mim, porque eu vou te explicar com detalhe. Expliquei para ele tudinho, todo o processo, porquê, etc. Então, ser pai hoje do Mateus é uma bênção, porque eu sei que eu vou formar ele com caráter de Cristo, que antes de conhecer Jesus eu não tive essa oportunidade. Eu sei que quanto meu filho tem o maior presente que ele pode, Deus ter dado para ele, ter dado um pai crente. É verdade. Se existe um presente, não é festa, não é carro para o meu filho, não é escola para ele, o maior presente que Deus deu para o meu filho foi o pai dele crente. E eu falo isso para ele. Meu filho, outro dia eu estava tomando uma aguinha Perrier, estava deitado, e ele falou assim, pai, tá tomando cerveja? Eu falei, tá amarrado, Mateus. Isso é água, vem cá, é água. E eu falei, por que você está falando isso? Não, eu vou contar para o apóstolo. E eu falei para ele assim, mas como? Tu não tem contato? Não, naquela hora que você vai abraçar ele, eu vou aproveitar e vou contar. Então, ser pai é uma bênção, ser pai não só do Mateus, mas ser pai de todos os meninos, e não só dos meninos, de toda essa igreja, porque eu sou pai também de toda a igreja. Sim. Quando eu fui levantado a pastor, não é só para ficar no meu bloco, é para todo mundo. Então, é uma bênção ser pastor. Pai e ser pastor. Queridos, vamos dar um aplauso a Jesus pela vida do nosso querido pastor Márcio. Obrigado, Márcio. Obrigado pela sinceridade. Obrigado pela coragem de se abrir e contar um pouco da sua história para a gente, porque a sua história inspira muita gente.